Oi pessoal, paz, tudo bem? Essa é uma continuação do vídeo anterior que eu tô falando sobre casamento. Então no primeiro vídeo eu falo a respeito, né? Será que Deus escolhe a pessoa com quem a gente vai casar? Será que não escolhe? E agora essa segunda parte do vídeo é que eu falo sobre profecias de casamento, tá? Então assim, o que eu já vi as duas coisas. Eu já vi alguém receber uma profecia e dar tudo certo, e a pessoa casar e ser feliz, né? Que na verdade foi um pouco do que aconteceu comigo, né? Deus ele me guiou muito pro meu casamento, né? Não foi algo que assim, fui lá, casei, né? Então eu vou falar mais ou menos como que foi que aconteceu comigo, mas não quer dizer que a minha história é a referência, quer dizer que vai acontecer assim com todo mundo, né? Mas assim, comigo foi assim, eu comecei uma amizade com meu esposo, certo? E eu fiz um desenho falando assim, olha Deus, eu queria que a pessoa que eu casasse fosse assim, assim e assim. E aí eu comecei a amizade com meu esposo, eu tinha esquecido completamente do desenho e a gente estava bastante amigo. E um dia eu sonhei com ele, eu sonhei que ele estava me abraçando. E depois daquele sonho, os meus olhos se abriram para o meu esposo de uma forma diferente, que até então eu estava olhando ele como um amigo. E eu comecei a olhar para ele de uma forma diferente e eu entreguei isso para Deus. E eu falei assim, olha Deus, eu entrego, né? Se isso for da sua vontade, que aconteça, e que se não for da sua vontade, que não aconteça. E eu entreguei e descansei. Então passou algumas semanas, ele veio falar comigo, falou que estava gostando de mim, que queria orar comigo. Daí a gente foi falar com o pastor. A gente falou com o pastor, e porque na nossa igreja a gente sempre pede a bênção do pastor ou do nosso líder antes, né? Então daí o pastor falou assim, olha, orem durante 6 meses para ver qual é a vontade de Deus. Então a gente começou a orar, e nesses 6 meses várias outras confirmações foram acontecendo, né? A gente estava se dando muito bem, a gente via que muita coisa a gente tinha em comum, a gente percebeu que muitas coisas que eu tinha pedido, ele era, e coisas que ele tinha pedido para Deus, eu era. As nossas famílias gostavam um do outro, sabe? Por exemplo, os meus pais abençoaram o namoro, os pais dele abençoaram o nosso namoro. E a gente começou a namorar, né? Passados os 6 meses, a gente nunca se beijou. E daí, passados os 6 meses, a gente começou a namorar. Em santidade, tudo bonitinho. Mas eu ainda ficava um pouco assim, eu queria ouvir a voz de Deus, porque parecia que estava tudo certo, mas eu ainda não tinha ouvido a voz de Deus exatamente. Então, eu fiz uma oração. E eu perguntei para Deus o que Deus achava daquilo, se Deus queria que eu entregasse aquele relacionamento. Porque, gente, nem tudo o que você ouve vem de Deus. Existe sim espírito de engano, existem demônios querendo atrapalhar a gente. Então, no final do ano, eu estava num congresso da minha igreja e eu ouvi uma voz dizendo que era para eu terminar o relacionamento. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas que confuso. Parece que estava tudo certo e agora Deus está falando para eu entregar. O que está acontecendo? E eu fiquei com aquilo um tempo e aquilo não me deixava em paz. E daí um dia eu cheguei aí na casa dele, eu fui lá na casa dele e falei assim, olha, Deus falou para terminar com você e eu vou terminar com você. Claro que foi muito sofrido, né? Ainda bem que ele foi sábio, ele falou assim, calma Daisy, calma, você tá meio confusa, vamos orar. E daí depois disso a gente orou, enfim, eu não ouvi mais nada nesse sentido, mas aquela pulguinha ficava na minha cabeça, será que é pra terminar? Então às vezes a gente brigava, né? Daí cada vez que a gente brigava ficava aquela coisinha assim. E daí eu falei, eu preciso tirar essa dúvida. E daí eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, o senhor quer que eu entregue esse relacionamento? Eu não costumo muito fazer isso, mas aquele dia eu pedi pra Deus enviar uma pessoa pra falar comigo. E daí acabou o culto e tinha uma pessoa que inclusive já tinha profetizado outras coisas pra mim. E daí ela me chamou e ela falou assim, Daisy, a bênção que Deus te deu, ele não vai tirar. Mas Satanás está tentando atrapalhar os planos de Deus na sua vida. E eu entendi que ela estava se referindo a isso. Então, ou seja, aquela voz que eu ouvi dizendo para terminar não foi de Deus, certo? Embora eu estivesse com a vontade rendida, se não fosse da vontade de Deus eu iria terminar. Mas eu entendi que Deus estava confirmando. Depois de alguns meses eu fiquei com dúvida de novo. Eu fiquei. E novamente eu fiquei pensando, né? Poxa, será que é?
eu tenho que apanhar, né? Mas de verdade, depois de alguns meses eu fiquei com dúvida de novo. E daí dessa vez Deus pessoalmente veio falar comigo, que foi no dia que eu fui batizada no Espírito Santo, que ele falou pessoalmente. E ele falou assim, ele falou: Deise, eu já falei pra você que o Túlio seria o seu marido, e você não acreditou. Então, por conta disso, algumas pessoas também não vão acreditar em você. Então, realmente é muito sério quando alguém vem com uma palavra de Deus e a gente não acredita. Então, eu entendo que existe esse temor, né? E eu acho que tem que ter mesmo. Alguém vir dar uma palavra pra você, você tem que ter um temor. A Bíblia fala pra gente não desprezar as profecias. Então, se alguém vem e dá uma profecia pra você: fulano, você vai casar com fulano, eu acredito que pode ser de Deus. Isso meio que aconteceu comigo, né? Mas eu não casei com base só na profecia. Na verdade, tudo estava apontando para aquela direção. Deus falou comigo pessoalmente, mandou profeta, sonho, um monte de coisa, sabe? Várias confirmações. Então, eu não casei só com base na profecia, e eu não aconselho que você faça isso também, que você não case só com base em uma profecia. Porque, como eu já falei, eu entendo que as profecias do Novo Testamento são falíveis. Então eu acredito que às vezes as pessoas podem errar, ou que às vezes a pessoa está falando uma coisa do coração dela e falando que é o Senhor. Isso acontece, é mais comum do que você imagina. Então eu já vi acontecer pessoalmente, sabe? E eu já ouvi vários casos assim de um profetizar que vai casar com o outro e as duas pessoas foram infelizes, se divorciaram. Eu também já ouvi falar de gente que casou com base em profecia e deu certo, enfim. Mas alguns casos que eu vi pessoalmente. De um moço que chegou numa menina e falou assim: olha, Deus me mostrou que você seria a minha esposa. E não foi só por isso que eles começaram a namorar, eles começaram a gostar. Mas bem no fim, resumindo, eles noivaram, terminaram e eles casou com outra e tá até com filho. Então, uma profecia que não se cumpriu. Outro exemplo, uma menina sonhou com um rapaz que eles iam casar. E por algum motivo isso chegou no ouvido dele e ele chamou ela e falou assim: olha, não vai acontecer, eu não sinto nada por você, né? Então, até o momento não aconteceu. Outro exemplo que aconteceu comigo, que eu vi uma pessoa que iria se casar dentro de 1 ano. E não foi só eu e mais uma outra pessoa teve essa mesma palavra. E, gente, já passou 5 anos, eu não sei se a pessoa tá casada, mas nada aconteceu naquele 1 ano. Né? Então eu tinha recebido até a data e nada aconteceu, então eu mesma errei uma profecia de casamento. Então hoje eu tenho muito mais cuidado quando é nesse sentido. Outra profecia que eu errei sobre casamento também, que eu sonhei com uma pessoa casando com um moço de uma determinada forma e ela tá noiva de uma outra pessoa que não tem nada a ver com quem eu tinha visto. Então, eu errei, não sei, mas as pessoas erram, sabe? Então, é complicado isso, né? E eu sei que é difícil falar assim: olha, talvez a pessoa esteja errada, né? Ou talvez isso que você está sentindo não seja de Deus. Eu sei, é difícil. Assim como eu fiquei muito triste achar que eu tinha ouvido Deus mandando terminar e descobri que era um demônio, sei lá o que era, sabe? Porque sobre isso, gente, então assim, a pessoa pode errar e às vezes a gente pode se enganar também. Porque, por exemplo, eu já falei num vídeo respondendo perguntas 1, que eu falo sobre a diferença de você tá ouvindo algo do seu coração, tá ouvindo algo de Deus ou algo de Satanás. Então, às vezes você pensa assim: mas eu sonhei com fulano. Pode ter sido de Deus, né? Que foi no meu caso, eu sonhei com meu esposo, foi de Deus. Pode ter sido da sua alma. Às vezes você já gosta daquela pessoa, você queria muito uma pessoa daquele tipo e você acaba sonhando. Né? Não quer dizer que Deus está confirmando, quer dizer que é um sonho da sua alma. E pode ser também um espírito de engano. Eu não consegui lembrar o nome do livro que eu li isso, mas é um livro falando sobre espírito de sedução. Que, por exemplo, a pessoa sonha que deveria casar com um fulano e, na verdade, esse sonho foi causado por um espírito de sedução, não veio de Deus. Né? Então, por exemplo, uma pessoa na igreja que 5 pessoas sonharam que iam casar com ela. Sabe, não foi Deus que deu um sonho para cada um, é um espírito de sedução. Né? Então, aquela pessoa que todo mundo gosta, que não tem nada demais, mas tá sempre orando com um, com o outro, sempre tem alguém sonhando, sei lá, não sei, talvez, pode ser, é uma possibilidade de ser um espírito de sedução causando essas falsas profecias, tá, gente? Não é uma possibilidade de ser descartada.
Então é isso. Eu creio sim que Deus pode dar profecias, mas que geralmente ela vem confirmar algo que Deus já está falando de outras formas, certo? Porque Deus não é Deus de confusão. Então se parece que ele está falando uma coisa aqui, está falando outra coisa ali, mas sabe, se as coisas não estão encaixando muito bem, ora mais um pouco. Não toma nenhuma atitude. E quando a gente recebe profecia, a Bíblia fala, não desprezem, mas por outro lado a Bíblia fala, julguem 2 ou 3. Então se fosse uma coisa que é tipo fatal, vai acontecer, por que Deus ia mandar a gente julgar, tá? Então quando você, aliás, qualquer profecia que você receber em relação, qualquer coisa, tem um negócio que a gente chama guardar na estante, certo? Então quando você recebe uma profecia contando do futuro, você vai respeitar, né, que nem como eu falei, se você desacreditar totalmente, é o que eu fiz, né, que eu já fiz e que eu recebi uma correção por isso. Mas você guarda na estante, certo? Você não está desprezando aquilo, você não está jogando fora, mas você está pegando aquilo e está guardando na estante. Se for algo de Deus, ele vai confirmar de outras formas, ele vai falar com você de outras formas e aquilo vai acontecer, certo? Mas ore antes, sabe? Não tome nenhuma atitude precipitada, tipo, Deus mostrou que vou lá falar com a pessoa. Não faça isso, sabe? Porque tem acontecido muito engano nessa área e eu confesso que essa área do coração, gente, a pessoa pode ser espiritual que for. Pode ver anjo, pode ver demônio, pode ser mega espiritual. Essa é uma área que pega todo mundo. Essa é uma área complicada. Então, lide com cuidado com isso, tá bom? Seria isso. Se você já é inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. E eu tô deixando as minhas redes sociais aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo por alguma dessas redes que eu vou tentar responder. Tá bom? Seria isso. Deus abençoe.